Imagine um povo que perdeu tudo: sua terra, seu templo, sua identidade. Por décadas, os filhos de Israel viveram como exilados nas margens dos rios da Babilônia, chorando ao se lembrar de Sião. E então, um homem surgiu no horizonte. Não era israelita, não adorava ao Deus de Abraão, mas sua mão seria o instrumento de uma virada que mudaria a história para sempre. Seu nome era Ciro, e os judeus o chamariam de Ungido de Deus. Estamos no século VI a.C. O Oriente Médio era dominado por dois grandes impérios, a Babilônia, ao sul, e os Medos, ao norte. A Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor II, havia conquistado Jerusalém em 586 a.C. O templo sagrado de Salomão foi destruído, a cidade foi incendiada, e o povo de Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia, o famoso exílio babilônico. Para os judeus, foi o fim do mundo conhecido. Os salmos daquele período são gritos de dor. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo 137. Enquanto isso, muito mais a leste, numa terra chamada Pérsia, um jovem príncipe crescia com ambições que poucos ainda podiam imaginar. Ciro II, que a história conheceria como Ciro, o Grande, nasceu por volta de 600 a.C., na Pérsia, região que hoje corresponde ao Irã. Filho do rei persa Cambises I e de Mandane, filha do rei Medo Astíages, Ciro carregava sangue de dois reinos rivais. E foi justamente essa dualidade que o tornaria singular. Por volta de 550 a.C., Ciro se rebelou contra seu avô, o rei Medo Astíages, e o derrotou. Unindo assim persas e medos sob um único governo, nasceu o Império Aquemênida, o maior que o mundo havia visto até então. Mas Ciro não era apenas um conquistador brutal. Ele era diferente. Enquanto outros reis saqueavam e destruíam, Ciro estabelecia um código: respeito às culturas locais, tolerância religiosa e dignidade para os povos conquistados. Em 1879, arqueólogos descobriram em Babilônia um artefato extraordinário, o Cilindro de Ciro, gravado em cuneiforme. Ele contém as declarações de Ciro sobre sua política de tolerância. Muitos historiadores o chamam de a primeira declaração de direitos humanos da história. O ano é 539 a.C. A Babilônia parecia invencível. Muralhas de 90 metros de altura, um exército poderoso, o rei Nabônido no trono. Mas Ciro tinha um plano genial. Em vez de atacar frontalmente as muralhas impenetráveis, seus engenheiros desviaram o curso do rio Eufrates, que corria sob os muros da cidade. Com o rio rebaixado, as tropas persas adentraram pela calha seca do rio, sob as muralhas, e tomaram a cidade quase sem derramamento de sangue. O livro de Daniel na Bíblia narra justamente aquela noite. O rei Baltazar fazia um festim quando, de repente, uma mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Teu reino foi pesado e dividido. Naquela mesma noite, Baltazar foi morto, e Ciro entrou em Babilônia. O que aconteceu a seguir surpreendeu o mundo antigo. Ciro não saqueou a cidade, não massacrou os habitantes, não profanou os templos. Ao contrário, ele entrou em procissão, respeitou os deuses locais e se apresentou como libertador, não como conquistador. As tábuas cuneiformes do período mostram que os babilônios o receberam com alívio. E então chegamos ao momento que mudou tudo para o povo judeu. No primeiro ano de seu reinado sobre a Babilônia, 538 a.C., Ciro emitiu um decreto extraordinário. O decreto de Ciro, registrado nos livros de Esdras e Crônicas na Bíblia. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me ordenou que lhe edificasse uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer um dentre vós que pertença ao seu povo, seja o seu Deus com ele e suba para Jerusalém. Esdras 1, 2, 3. Não foi só um decreto. Ciro foi além. Ele ordenou a devolução dos utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia levado como troféus. Ele financiou a reconstrução do templo com recursos do tesouro real, e ele deu liberdade aos judeus de voltar para sua terra.
Segundo o livro de Esdras, mais de 42 mil pessoas retornaram na primeira leva, sob a liderança de Zorobabel. Mas há algo ainda mais impressionante. Cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías havia escrito algo surpreendente. Isaías capítulo 44, versículos 28 e capítulo 45, versículo 1. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita. Isaías 44, 28, 45, 1. Isaías chamou Ciro de Mashiach, ungido, a mesma palavra hebraica usada para os reis sagrados de Israel. Isso é extraordinário. Um rei persa pagão, chamado de ungido de Deus pelo maior profeta de Israel. Para o mundo bíblico, Ciro não era um acidente da história. Era uma resposta à oração de um povo exilado. Ciro governou até sua morte em 530 a.C., possivelmente numa campanha militar no nordeste do Império, mas o que ele construiu perdurou por gerações. O Império Persa Aquemênida, que ele fundou, se tornaria o maior império da antiguidade, abrangendo territórios da Grécia ao Paquistão, do Egito à Ásia Central. Para os judeus, o legado de Ciro é incalculável. O retorno do exílio possibilitou a reconstrução de Jerusalém. O segundo templo foi erguido e permaneceu por séculos. O povo judeu preservou sua identidade, sua fé e suas escrituras. Sem Ciro, o judaísmo como conhecemos poderia não ter sobrevivido. A tradição judaica guardou Ciro com profundo respeito. O Talmud o reverencia. Historiadores judeus o exaltam. O filósofo Xenofonte, na Grécia, escreveu uma obra inteira sobre ele, a Ciropédia, descrevendo Ciro como o modelo perfeito de governante. 2000 anos depois, os fundadores dos Estados Unidos leriam Xenofonte. Thomas Jefferson tinha 2 exemplares da Ciropédia. O impacto de Ciro chegou até a modernidade. O que torna Ciro tão fascinante não é apenas o tamanho de seu império, é o que ele escolheu fazer com o poder. Numa era de conquistas brutais, ele introduziu a ideia de que povos diferentes podiam coexistir, que a grandeza não se mede pela destruição que você causa, mas pela liberdade que você concede. Para o povo de Israel, Ciro foi mais do que um rei estrangeiro. Ele foi a resposta a décadas de orações, o cumprimento de uma profecia, a prova, para aquele povo, de que Deus opera até mesmo através de quem não o conhece. E assim, às margens do rio Eufrates, onde os judeus haviam chorado por 70 anos, as correntes foram soltas, e um povo voltou para casa,